Como sempre, com muita informação, com muito jornalismo para você. E olha, a polícia prendeu uma quadrilha de estelionatários que clonava cartões de crédito. Um funcionário e um subgerente de uma loja de um shopping faziam parte desse esquema. Veja. Bruno César Rodrigues, de 21 anos, era um dos líderes da quadrilha que clonava cartões de crédito e bancários. Na casa dele, a polícia apreendeu dinheiro e uma pistola. Alan é um dos comparsas e também está preso. Eles usavam essa máquina com leitor magnético para copiar os dados dos cartões e assim ter acesso às senhas. A maior parte dos documentos foi adquirida durante o roubo de cargas em caminhões que transportavam correspondências. Em apenas 2 dias, os estelionatários gastaram R$ 8.000 em mercadorias. Parte dos produtos foi recuperada. De acordo com a polícia, eles contavam com a ajuda de um vendedor e de um subgerente de uma loja de um shopping de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os 2 funcionários confirmaram a participação no crime. Eles também foram presos e vão responder por estelionato e formação de quadrilha. A polícia acredita que o bando tenha provocado um prejuízo de mais de R$ 1 milhão só nos últimos meses. E 2 mulheres, acima de qualquer suspeita, praticavam golpes em caixas eletrônicos. Elas usavam um equipamento para prender o cartão das vítimas nas máquinas. Agora, o alvo principal eram os idosos. Acompanhe. Nas imagens é possível ver Regina Andréia Negreiros Alves, conhecida como Branca, de 40 anos. Ela aparece de calça jeans e um blusão. Insere um equipamento que retém o cartão do cliente na máquina do banco. Em seguida, equipamento que retém o cartão do cliente na máquina do banco. Em seguida, ela simula estar ajudando um senhor que tenta fazer uma operação bancária. Depois, aplica o golpe. Em outra agência, as câmeras de segurança registraram a ação de Maria Regilaine, a Laninha, de 31 anos. Ela aparece nas imagens de calça jeans, camisa branca e cabelo preso. Durante todo o tempo, ela se movimenta nos caixas eletrônicos e oferece ajuda aos clientes. As 2 praticam o golpe do cartão retido, onde colocam um equipamento em cima do local onde o cartão deve ser inserido e o objeto fica preso. Em seguida, elas simulam ajuda às vítimas e fingem ligar para a ouvidoria do banco, quando na verdade estão ligando para um comparsa, que pega todas as informações pessoais da vítima. Houve algum problema disso, o cartão foi engolido. Ela disse, então, o senhor tem que fazer o seguinte, tem que ligar para a ouvidoria. Acontece que eu estou sem telefone celular. Ela disse, o senhor querendo, eu faço a ligação para o senhor. Eu digo, gostaria. Na bolsa da suspeita, os agentes encontraram o kit usado por ela e por Branca durante as fraudes. Em apenas 1 mês, as 2 conseguiram enganar pelo menos 5 pessoas e levar mais de R$ 20 mil em dinheiro. Olha, são muitos os golpes nos caixas eletrônicos. Não custa a gente repetir. Não aceite ajuda de pessoas estranhas. Não forneça sua senha em hipótese nenhuma, nem para estranhos, nem mesmo por telefone, por mais que a pessoa diga que é da sua agência bancária. Sua senha não deve ser fornecida para ninguém em hipótese nenhuma. E como disse Paulo Gracindo, eu não me canso de repetir isso. A virtude de todo vigarista é ser simpático. Ela vai, se aproxima, estou querendo ajudar, quer usar o meu celular, eu faço tudo pelo senhor, pela senhora. Não aceite, se possível, utilize a sua agência bancária. Eu sei que muitas vezes é necessário caixa eletrônico em virtude do horário, mas se possível, utilize a sua gerente cara a cara, frente a frente e nunca essas máquinas, porque tem muita arapuca para prender justamente o seu cartão e para que eles possam fazer o saque. Você viu, em poucas ações, eles levaram mais de R$ 20 mil. É muito dinheiro e por isso que eles continuam praticando. Como a saidinha de banco. De acordo com a polícia, a quadrilha praticava diariamente pelo menos 4 roubos. Os assaltos eram todos à mão armada. Neste vídeo, parte do grupo planeja um roubo. Os criminosos abordavam as vítimas na saída das agências bancárias. As armas ficavam escondidas no banco da moto, usada para seguir o cliente. A polícia prendeu 6 suspeitos de praticar esse tipo de crime, conhecido como saidinha de banco. O ponto de partida da ação dos criminosos era o centro da cidade. Antônio Lima Araújo era o informante da quadrilha. Dono de uma loja aqui no centro de São Paulo, ele circulava entre os comerciantes e conseguia informações sobre saques e depósitos.
Esses dados eram repassados a um outro criminoso responsável por selecionar os assaltantes que iriam cometer o roubo. A quadrilha chegava a realizar 4 assaltos por dia. Nós podemos trabalhar em 2 meses com 10, 15 mil por dia, mais ou menos, de roubos que eles praticavam. As investigações continuam. Para a polícia, mais pessoas fazem parte dessa quadrilha. Olha, por mais que eu noticie aqui praticamente todos os dias diversos tipos de ocorrências policiais, eu ainda fico indignado e fico muito preocupado com a situação do Brasil em diversas reportagens que nós apresentamos para você. Uma delas foi o caso da Ceasa no Rio de Janeiro. Você se lembra, em plena luz do dia, um tiroteio danado. Aquilo me surpreendeu negativamente, mas assim, de eu ficar muito preocupado. E agora, 2 suspeitos de participar daquele tiroteio, que terminou inclusive com a morte de 2 pessoas na Ceasa Carioca, foram presos. A repórter Fernanda Sanches tem mais informações para a gente sobre o caso. É com você, Fernandinha. 2 suspeitos foram presos. Um deles foi encontrado na casa da namorada, na zona norte aqui do Rio de Janeiro. E o outro foi localizado na Baixada Fluminense. A polícia conseguiu identificar esses 2 através de imagens do circuito de segurança da Ceasa, central de abastecimento aqui do Rio, onde aconteceu esse crime. Eles 2 confessaram participação no assalto e foram encaminhados para a divisão de homicídios, onde já prestaram depoimento. A polícia segue procurando os outros 3 envolvidos, já que esse assalto aconteceu com a participação de 5 bandidos. Eles estavam atrás de um malote de dinheiro que estava com uma mulher. Eles pegaram esse dinheiro e atiraram em direção a ela. O segurança que acompanhava a mulher também morreu na hora. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Fernandinha. Olha, um homem foi preso suspeito de aplicar golpes em mulheres ricas. A polícia acredita que o suspeito possa ter causado um prejuízo de mais de R$300 mil. Ele ostentava, andava sempre bem vestido, mostrava na internet fotos com carros importados e dizia que tinha apartamento em Miami. Mas quase tudo era farsa. Antônio Carlos Guimarães foi preso no Lago Sul. O flagrante ocorreu quando ele esperava um laranja, que é morador de rua, do lado de fora de uma agência bancária. O comparsa abriu uma conta para o Antônio receber dinheiro das vítimas. A prisão foi na hora que o ajudante tentava pegar um empréstimo. Antônio vai responder por estelionato e na delegacia uma ficha que espanta. 26 inquéritos abertos contra ele, a maioria pelo mesmo crime. Antônio era galanteador e se envolvia com mulheres da alta sociedade para pegar dinheiro delas. Sempre através da internet. Ele, por exemplo, tinha uma amiga de uma outra pessoa. Ele contactava essa outra pessoa e utilizava o nome da outra. Falava, eu sou amigo de fulana e tal. Isso já quebrava um pouco a desconfiança das mulheres. Esta mulher, que prefere não se identificar, foi uma das vítimas. Depois de 3 anos de envolvimento com o acusado, o prejuízo. E foi na hora de financiar um carro de R$110 mil que ela deu por si. Ela suspeita que pelo menos 40 mulheres tenham levado prejuízo. Eu recebi várias mensagens, convidei várias mulheres para vir denunciar na delegacia. Todas elas falaram que estavam com muita vergonha de ter saído com ele e que o dinheiro não era tão importante, que a vergonha era pior. Se forem condenados, Antônio e o comparsa podem pegar até 5 anos de prisão. E a polícia prendeu o homem suspeito de matar um taxista durante uma tentativa de assalto em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na delegacia, ele disse que a vítima foi para cima dele e que a arma estava engatilhada. O homem que atirou e matou o taxista chega à delegacia escoltado. Wellington dos Santos Gomes, de 21 anos, estava com um casal quando rendeu Ramon Souza da Silva, de 51 anos. O taxista havia acabado de chegar do mercado e reagiu ao assalto. Neste vídeo, Wellington diz por que atirou. Um único tiro foi disparado e Ramon não resistiu. Desde o dia da morte do taxista, o Wellington estava sendo procurado. Ele havia se escondido na casa de parentes e foi lá que ele acabou preso. O crime aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi esclarecido horas depois. Uma mulher já havia sido presa e um adolescente foi mandado para a Fundação Casa. A mulher e o menor foram abordados bem perto do local do crime por uma equipe da Polícia Militar. Ao ser preso, Wellington contou aos investigadores que foi a mulher quem deu informações sobre o taxista antes do assalto. Tinha pegado um dinheiro. A morte de Ramon no começo deste mês gerou comoção em Guarulhos. Em protesto contra a morte do colega, taxistas fizeram um buzinaço enquanto a polícia registrava o boletim de ocorrência. Wellington, preso nesta quarta-feira,
vai esperar julgamento no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Agora, é impressionante a quantidade de crimes que nós temos em Guarulhos. É impressionante. Olha, nós temos novidades no caso da morte de um idoso de 78 anos que morreu atropelado por uma bicicleta no centro de São Paulo. O ciclista contou em depoimento que o acidente ocorreu fora da ciclovia. Vamos acompanhar a reportagem. No velório, a família estava muito abalada. 10 de agosto estava com meu pai, estava comemorando o aniversário dele e tudo, e passou o quê? 7 dias e agora eu estou enterrando meu pai. O aposentado morava ali naquele prédio. Ele saiu de casa e atravessou a rua. Ia comprar pão num supermercado do outro lado. Florisbaldo da Rocha não resistiu aos ferimentos. O acidente foi a 30 metros de um semáforo com faixa de pedestres. O ciclista, que parou para prestar socorro, pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O canteiro central sempre teve circulação de pessoas em direção a um ponto de ônibus. Perigoso sim, e muito. Não passa uma bicicleta e um pedestre com segurança, não passa. As situações de risco se repetem e é preciso cuidado de quem passa de bicicleta ou a pé. Acho que você consegue isso com informação visual e com placas, assim, avisando onde que deve e onde não deve o pedestre andar. Olha, com todo o respeito que o ciclista merece, não é? E com todo o investimento que está sendo feito, um investimento inclusive gigantesco na cidade de São Paulo, nós temos esse flagrante que nós mostramos aí. Não é possível que a pessoa seja atropelada, né, por uma bicicleta, que a pessoa sai para comprar um pão e não volte mais para casa e depois de 7 dias, como disse o filho, tem que enterrar o próprio pai. Isso é um absurdo, tem que ser realmente pensado e repensado. Será que houve realmente um estudo para fazer essa ciclovia embaixo do Minhocão, em São Paulo? Será que aconteceu esse estudo? É a pergunta que fica para a Prefeitura de São Paulo. Será que alguém vai conseguir responder essa pergunta? Olha, é possível? Isso aí não é uma... olha lá, senhorinha. Como é que uma senhorinha vai passar ali junto com a bicicleta? Tem que criar um semáforo ali, né? Sinal verde e vermelho para a bicicleta e para o pedestre. É lamentável, realmente não foi pensar. Essa ciclovia, neste caso, não foi pensada, aliás, como algumas outras que nós temos aqui na cidade de São Paulo, infelizmente. E o governo do estado paulista reconheceu oficialmente, pela primeira vez, que existe sim uma crise hídrica aqui em São Paulo. Veja. O Alto Tietê, que abastece 4,5 milhões de pessoas, é um dos mais críticos. Faz 21 dias que o nível só cai. Está chovendo muito pouco na região. Ontem o nível chegou a 15,4% da capacidade. Numa portaria publicada no Diário Oficial, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo comentou sobre o risco para o abastecimento dos paulistanos que dependem do Alto Tietê. Diz ainda que medidas especiais devem ser tomadas para assegurar água disponível, mas não informou que medidas seriam. Para o Ministério Público, a portaria abre a possibilidade de o governo decretar um rodízio. É que admitir oficialmente a gravidade da crise é o primeiro passo antes da adoção de medidas emergenciais. E o Ministério Público de São Paulo promove uma audiência pública para tratar sobre a crise hídrica aqui no estado. Ao vivo, a repórter Samara Bastos tem outras informações para a gente. Qual é o propósito dessa audiência, Samara? Bom dia. Bom dia, César. Olha, a proposta desta audiência é colher depoimentos e provas de quem sofre com essa falta de água aqui em São Paulo. A reunião começou, hoje às 9 horas da manhã. Lá na frente estão os procuradores, promotores e defensores públicos. E aqui na plateia, a população de uma forma geral que aguarda o momento para dar o seu depoimento. Como é que funciona, César? Qualquer pessoa do estado de São Paulo pode comparecer aqui munido de RG e CPF e dar o seu depoimento, contar o que exatamente está acontecendo em casa, esse problema da falta de água. Aqui ao meu lado está a doutora Alexandra Fatioli, ela é procuradora do estado de São Paulo, aliás, promotora, desculpa. Doutora, como é que as pessoas podem ajudar a contribuir com o Ministério Público aqui em relação a essa falta de água? Nessa audiência pública, a proposta é ouvir a população de que forma ela tem sido afetada pelos impactos dessa crise hídrica. Então, essa é uma oportunidade direta da população comparecer, as instituições,
questões e darem o seu depoimento, se manifestarem em relação a diversos assuntos. Hoje nós temos promotores de diversas áreas, a Defensoria Pública e as manifestações, as provas aqui colhidas, que podem ser tanto através do depoimento, aqui oralmente, por escrito, por entrega de material. Isso vai ser direcionado para as diversas investigações, contribuindo, portanto, para essa situação e para que realmente seja possível a adoção de providências pelos órgãos que hoje aqui estão reunidos. Ok, doutora, obrigada. Então é isso. Quem tiver provas em casa é bom trazer porque ajuda, né? Todos esses depoimentos e documentos recolhidos vão fazer parte dessa investigação do Ministério Público e quem sabe até virar uma ação civil pública e denunciar os órgãos responsáveis aí. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Samara. Olha, nós aqui no Hoje em Dia já mostramos através de diversas reportagens, não é, como o paulistano especificamente está sofrendo com a falta d'água. Ela existe realmente, o rodízio já existe, muitas pessoas já denunciaram isso, que tem horário para a água chegar e para acabar a água aqui em São Paulo, em diversos bairros. Nós já mostramos isso aqui para você. Então, quer dizer, agora que está sendo feita uma audiência com a presença do Ministério Público para ser relatado isso. O governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, é assíduo telespectador do nosso programa, ele sabe do que eu estou falando, nós já conversamos, eu já conversei com o excelentíssimo governador a respeito disso. Então, providências severas, urgentes, emergenciais precisam ser tomadas, porque não é possível. Você vê, nós estamos novamente com falta de chuva aqui em São Paulo, em toda a região, com um tempo muito seco. Até quando nós vamos continuar com esse problema? E além da falta d'água, nós tivemos um aumento, na minha modesta opinião, abusivo de preço. Então, nós estamos consumindo menos água, aprendemos, não é, com esse racionamento obrigatório, cada um, e foi bom até porque nós tínhamos um desperdício realmente, todo mundo aprendeu a conviver com a quantidade menor de água, mas continuamos pagando o mesmo valor ou, quem sabe, até muito mais, né, com uma quantidade muito menor de água, mas algo precisa ser feito emergencialmente para que a gente não passe por uma crise como essa. Eu já dei esse exemplo aqui. Nos Estados Unidos, os caras atravessam o país inteiro com oleoduto para levar petróleo, para levar para o país inteiro. E aqui nós não temos uma transferência de água de um estado para o outro para que ninguém possa faltar com um bem tão essencial à vida. Quer dizer, não é possível. Aí a pessoa gasta com isso, gasta com o estádio de futebol, com isso, com aquilo, mas com aquilo que é emergencial e prioritário para a condição humana, ninguém investe nisso, pelo amor de Deus. Olha aqui, mudando totalmente de assunto, uma professora agrediu um estudante de 12 anos em uma escola municipal de São Paulo. A confusão começou porque o garoto estaria usando um celular e atrapalhando a aula. Confira. O uso do telefone celular foi o motivo de toda a confusão na sala de aula. Esse vídeo, gravado por um colega da turma, mostra a atitude da educadora. O estudante leva uma bronca, mas não entrega o telefone. O menino ainda tenta escapar, mas leva uma gravata da professora. Calma, professora! Aí eu fiquei sem ar, aí veio um monte de gente para tentar fazer ela sair de perto de mim. Ela mandou todo mundo sentar e falou que quem gravasse, ela ia denunciar a mãe. A família do aluno registrou a agressão na polícia. Agredir da forma que a professora agrediu é inaceitável. A professora que aparece nas imagens já foi afastada das funções pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, até que o caso seja investigado. A mulher, identificada apenas como Ana Beatriz, não foi encontrada para falar sobre a atitude dentro da sala de aula. Os alunos da unidade denunciam que a professora de matemática tinha histórico de agressão. A lei proíbe o uso de celulares em escolas na cidade de São Paulo. Para essa pedagoga, os limites dentro da sala de aula devem ser discutidos entre pais, estudantes e professores. Tomada todas as precauções, se o aluno desobedece, enfrenta a autoridade do professor, o professor não pode mostrar a autoridade usando a força. Olha, é simples e fácil de resolver, eu concordo, é inaceitável, mas é simples e fácil. Existe uma determinação, é proibido, é só proibir. Está proibido, não pode entrar na sala de aula. Os pais, se precisarem falar com os filhos, dirijam-se à secretaria, liguem para a secretaria. E aquela regrinha do 3, sabe? Que o pai não fala, 1, 2, 3. Entrou com o telefone em sala de aula, advertência. Na segunda vez, suspensão. Na terceira, expulsão. Resolve o problema, simples e fácil.
Um comerciante foi morto por causa de R$60 em moedas durante um assalto. Onde é que nós vamos parar? Um casal de adolescentes é suspeito de cometer o crime. Juntos, eles têm mais de 30 delitos registrados na justiça. Acompanhe. Casado e pai de 3 filhos, o empresário morreu no local de trabalho. Foi morto com um tiro por causa de R$60 em moedas. Podia ter pedido, mais fácil. Atirou nele igual tirar no animal. Era início de noite quando o comerciante foi surpreendido na mercearia. Ele havia acabado de recolher o dinheiro do caixa. Os criminosos que aparecem nas imagens são menores de idade. O rapaz tem 14 anos e a adolescente 16. O disparo foi dado pelo garoto e acertou o peito da vítima. O jovem de 14 anos e a adolescente de 16 têm mais de 30 crimes registrados contra eles. O menor já foi apreendido 11 vezes em flagrante, ela 3. Veja o registro de mais um crime cometido pelo adolescente, dessa vez a uma lotérica. São 2h50 da tarde, vários clientes estão na lotérica. O menor chega com uma arma em punho, ameaça os funcionários o tempo todo, apontando o revólver como se fosse atirar. Pega cerca de R$6 mil em dinheiro, coloca na mochila e foge. Parte do dinheiro foi recuperada e o jovem apreendido, mas por ser menor, logo foi solto. O desespero da família de Lindolfo é saber que este latrocínio pode não dar em nada. Não vai adiantar, vai soltar. Quiser de menor, prende hoje, amanhã tá solto. Lamentavelmente, é isso mesmo que vai acabar acontecendo, né? Tudo vira estatística nesse país, lamentavelmente. E ele tem, o casal, como nós mostramos aí, de adolescentes, 30 registros, fora o que não foi registrado. Então você imagine a ficha criminal que eles já têm. Mas a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, ontem à noite, o projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. As informações direto de Brasília, com a repórter Vanessa Lima. A redução da maioridade penal vale para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O projeto recebeu 320 votos a favor e 152 contra. Agora ele segue para o Senado, onde terá que passar ainda por mais 2 votações. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. E o Brasil recebeu só este ano 8 mil refugiados, segundo o levantamento do Ministério da Justiça. O problema é que, sem conseguir emprego aqui, muitos africanos e haitianos partem para a ilegalidade e viram camelôs de produtos piratas. No centro de São Paulo, um movimentado mercado a céu aberto. Sobre as lonas estendidas no chão, roupas, bolsas, calçados. Tem ainda aparelhos eletrônicos. Mas aqui, tudo é informal. Os produtos são ilegais, piratas. Parte dos vendedores vem de outros países. São haitianos e africanos. Foi esse comércio que trouxe o senegalês Amart Fall a São Paulo, depois de ser demitido da empresa em que trabalhava no Rio Grande do Sul. Mas isso não interrompeu o sonho de viver melhor por aqui. Eu preciso ganhar mais dinheiro que eu ganhar agora, porque tudo no final do mês, eu e outro colega senegalês, mandar dinheiro a mãe, a pai, família, a irmão, tudo. Essa é a realidade de muitos estrangeiros que vêm ao Brasil. O país que antes era visto como garantia de emprego certo, agora é outro. E o que sobra para essas pessoas é apenas um espaço na calçada. Quando decidiu trocar a África pelo Brasil há quase 2 anos, Diop esperava continuar com o trabalho que tinha por lá. No Senegal ele vendia ouro, aqui foi parar na rua. Lá tem que trabalhar, mas aqui tem que trabalhar melhor também. Nos primeiros 5 meses deste ano, o Brasil emitiu 18.200 autorizações de trabalho a estrangeiros. A maioria decidiu tentar a vida no Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB afirma que o país precisa rever a política de imigração, principalmente por não oferecer estrutura aos mais pobres. Não há emprego, não há qualificação, não há uma política de inserção no mercado formal de trabalho. O resultado é esse que nós estamos conhecendo. É o trabalho informal, é o trabalho escravo, é problema social, é tensão racial, é o que vai acabar acontecendo. Olha,
Se não tem emprego aqui nem para o brasileiro, imagine para o estrangeiro ilegal, né? Por falar nisso, cresceu o desemprego aqui no Brasil para 7,5%. É o maior desemprego em nosso país desde julho de 2009. E em virtude disso também cresceu a quantidade de pessoas endividadas. O número de inadimplentes no Brasil já é maior do que o de habitantes no estado de São Paulo, 57 milhões, segundo o SPC. A dívida média do brasileiro é de R$ 5.400. É o seu caso? Você conhece alguém nessa situação? Para controlar isso e não faltar dinheiro no bolso, há algumas dicas que a repórter Elaine Cortez vai mostrar agora. Preste atenção. 2 vezes por semana, essa dona de casa vai para a aula de economia doméstica. Vó, cheguei para as compras. A escola é a casa da avó, uma senhora de quase 79 anos, que tem a voz da sabedoria. Depois de muita experiência em mercados, ensina a neta de 45 anos a comprar direitinho. Vó, tudo bem? Tudo bem. Vamos às compras? Vamos às compras. Mas primeiro vamos olhar os compras. Vamos ver onde que tem mais barato, né? Vamos ver aonde nós vamos hoje. Em tempos de crise, a primeira lição antes de sair às compras é estudar os preços. Olha, primeiro esse daqui, o chocolatado aqui está muito bom, o preço está ótimo. Posso circular ele, vó? Pode. Os panfletos de supermercados na casa de Dona Luísa, há muitas décadas, ocupam o espaço do jornal. A notícia que mais interessa agora é quem tem a melhor oferta. A manteiga aqui está melhor que na outra. Lição número 2. Destacar o que vale a pena. Facilita. E depois separar uma lista para cada lugar, se for o caso. Só na lista da feira, R$ 13,30. Antes das dicas da avó, e Docilene pagaria pelos mesmos itens quase R$ 50, olha só. E mais um exercício. O ditado ajuda a repensar se é necessário mesmo comprar tudo que foi anotado. A batata... Batata... R$ 1,99. R$ 1,99. Próxima atividade, tirar a prova dos 9. A calculadora se usa antes do caixa. Agora vamos fazer a conta para ver quanto nós vamos gastar. E atenção para uma variável. O dinheiro da condução ou do combustível deve entrar no cálculo para confirmar se vale a pena se deslocar para mais de um supermercado, se ela não for a pé. Dona Luísa, deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Quanto que a senhora ganha por mês? 3 mil. E quantas pessoas vivem na casa? 5. A senhora sustenta a casa sozinha? Sim. Há 30 anos, Dona Luísa ficou viúva e virou costureira para criar os filhos. Depois, passou a administrar a pensão deixada pelo marido. Essa matemática do dividir para multiplicar, ela aprendeu em outras fases difíceis da vida, muito antes da atual crise econômica. Desde pequena, isso já vai fazer 80 anos que a minha mãe era economista, fazia muita economia e a gente viu que é bom. Agora, com o orçamento apertado, ela ficou ainda mais econômica. Quando começou essa crise, eu ia no mercado, eu não comprava nada. Aí eu falava, não, eu vou em outro mercado, não é possível. Aumentou o dobro. E aí eu via algumas amigas que vinham com o carrinho cheio, aí ela já passava a vir com metade do carrinho. E eu comecei a fazer isso. Não, eu não vou comprar desse preço, eu vou atrás das promoções e vou conseguir. E na minha casa eu tenho conseguido manter. Uma pesquisa revelou que há 5 anos os caçadores de promoções não chegavam a 40%. Hoje, 64% dos brasileiros procuram os descontos e 87% deles só levam para casa o que está mais barato. Hoje foi dia de comprar apenas uma caixinha de sabão em pó. Prometer fidelidade a um mercado só? Isso mudou. Não vale nem mais para as marcas.
Agora eu vou mais nas promoção, né? Que só se estiver precisando mesmo os itens necessários eu pego, mas se não é mais o que está na promoção. O consumidor para, olha, pensa muito. Tem estratégia de todo jeito. Dona Maria comprava sempre com um carrinho maior, estocava. Agora vai mais vezes ao mercado e não enche nem esse pequenininho aí. Eu comprava para todo mês e agora eu compro toda semana, um pouquinho. Já a Cleonice passou o facão na despensa, nem precisa de carrinho. Tudo que pode comprar cabe nas mãos. Cortei pela metade. Era 10 e agora ficou 5. Não teve jeito? Não teve jeito. O que vem acontecendo hoje, a gente chama de uma mudança de hábito do consumidor. O consumidor dentro da loja hoje, ele procura ofertas e ofertas, tá? Ele procura só produtos que estão em oferta para poder comprar. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar fazer oferta sempre, diariamente, não como antigamente, que a gente fazia às vezes 1 ou 2 vezes por semana. Hoje você faz todo dia ou você não vende. É por isso que a Dona Luísa é um exemplo. Olha ela aí com a neta, sacolas cheias, nada de bolso vazio. Saber que você tem aquele trocado, você pode comprar outra coisa, pode ir no açougue, comprar mistura. Que você economizou, né? Fazendo a pesquisa nos papéis, nos folhetos. De tanta economia, para ela sempre sobra mais um pouquinho. Um caso chama a atenção e comove todo o Brasil. Um menino de apenas 2 anos foi encontrado morto em Salvador depois de 5 dias desaparecido. O padrinho do garoto é suspeito neste caso. O repórter Walter Lima tem as informações direto da capital da Bahia. Ô Walter, bom dia para você. O padrinho inicialmente disse que o garoto havia se perdido em uma feira. O que mudou neste caso? César, bom dia para você e para todos os amigos ligados no Fala Brasil, ou no Hoje em Dia, perdão. Ele explicou à polícia, depois de 5 dias de desaparecimento da criança, que havia enterrado o corpo do menino em um areal, no mesmo bairro onde o garoto, a mãe do menino e ele moravam, aqui em Salvador, o bairro de Itapuã. Ele não estava explicando uma história que parecia convencer os investigadores. E aí, depois de muita insistência, a polícia conseguiu fazer com que ele confessasse que deu sumiço na criança. O pequeno Marcos Vinícius, de 2 anos, tinha intolerância à lactose e também ao glúten. E depois de ter ingerido leite, segundo o próprio padrinho da criança, ele passou mal e acabou morrendo. Desesperado, o Rafael Pinheiro, que era o padrinho da criança, não soube o que fazer e acabou optando por ocultar o corpo da criança, enterrando nesse areal. Ele foi transferido há poucos instantes, César, da delegacia onde estava para a sede da Secretaria de Segurança Pública, e a população do bairro Itapuã queria invadir a delegacia para linchá-lo. César. Obrigado pelas informações. Eu quero inicialmente agradecer mais uma vez a todo o carinho e a grande audiência que nós temos em Salvador e em toda a Bahia. E dizer para você de Salvador, de toda a região da Bahia, que dentro de mais alguns instantes você terá novidades com relação a este caso. Continue ligado aqui na Record. Olha,